Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de JavaScript e nesta aula, como prometido, falaremos sobre os textos, certo? Os textos são muito importantes também na programação, porque o tempo todo nós queremos exibir uma mensagem para o nosso usuário, seja porque ele obteve sucesso ao realizar uma compra, exibir um erro devido a algum campo não preenchido, certo? E para fazer essas operações nós precisamos entender os textos, né, previamente. Então, essa aula será focada em apenas digitar textos simples, né? E fazer pequenas operações com eles, certo? Lembrando que nós estamos ainda em fase de inicialização, nós vamos fazer operações bem simples mesmo, e nas próximas aulas nós faremos operações um pouco mais complexas, ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para digitar um texto? Vamos começar assim bem simples. Inicio aqui com as aspas, né? E eu digito o texto que eu quero e eu tenho que encerrar o texto fechando aspas, né? Eu tenho que delimitar, né, até onde vai esse texto. Então, pressionando Enter, a gente já sabe, né, que essa setinha aqui indica a entrada de dados e digitando esse texto, retorna ele mesmo, né, essa saída. Como é que eu faria para digitar uma frase um pouco mais longa, né? Eu poderia, por exemplo, colocar: Oi, meu nome vamos lá, meu nome mesmo, Kelvin, certo? Eu aperto o Enter e eu tenho aqui o meu texto com os espaços aqui, correto? E como eu disse anteriormente, né, às vezes a gente quer fazer uma operação de unir, né? A gente precisa juntar duas fontes de dados, né, para fazer uma operação dentro do nosso sistema, não importa qual, ok? Mas digamos que eu tenho uma mensagem que eu quero exibir para o meu usuário, ok? E logo em seguida eu quero apresentar, né, o nome dele, né? Então, por exemplo, meu nome é, ok? Kelvin. Digamos que isso aqui é uma fonte de dados e essa aqui é uma outra fonte de dados, ou seja, eles estão em lugares diferentes, ok? E muitas das vezes eu preciso juntar elas. Como é que eu faria isso? Com o operador mais. Vocês aprenderam que o operador mais, né, serve para fazer operações matemáticas, né? Mas apesar de não fazer sentido, né, utilizar mais para somar palavras, né, no JavaScript a gente utiliza ele para unir dois textos, né? A gente também fala que é uma concatenação, ok? Nada mais é do que uma junção. Beleza? Só que vocês podem reparar, né, que aqui embaixo ficou o texto junto. Isso porque não tem espaço aqui realmente, né? Quando você fala para o JavaScript, faz isso, ele vai lá e faz. Ele não pressupõe que você queria colocar um espaço, né? Ele executa literalmente o que você pediu. Agora eu vou fazer um exercício pequeno de lógica, certo? Mas já começa já a exercitar a nossa cabeça. Mas aonde que a gente poderia colocar esse espaço, né, para separar a letra E do Kelvin aqui? Eu poderia colocar tanto aqui, certo? Ou eu poderia colocar aqui. Só que, inicialmente, né, eu pedi para vocês imaginarem que esses dois textos viriam de fontes diferentes, né? E acho muito difícil alguém escrever o nome de um usuário, né, com um espaço anterior, certo? Se eu ver algo desse tipo num código, eu vou achar que é um erro, né? Eu acho que todo mundo acharia isso, né? Agora, se você vê esse espaçozinho aqui, né, ao lado da mensagem, digamos que essa fonte aqui, né, de dados foi extraído de um arquivo de mensagens. Se ele tiver aquele espaço ali em branco, vai fazer muito sentido, porque é previsível, né, que logo em seguida você quer exibir o nome de alguém, daí o espaço, ok? Foi um pequeno exercício de lógica, né? Grande parte da programação a gente vai fazer tal coisa. Vou dar o Enter aqui, nós temos o mesmo resultado aqui de cima, ok? Uma curiosidade sobre o JavaScript é que as aspas podem ser simples ou duplas, né? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui: Oi, meu nome é Kelvin, com aspas simples, certo? Vamos ter o mesmo resultado,
ok? A gente já aprendeu que isso aqui é o retorno da função. Mas é importante mencionar também que se você iniciar com aspas simples, você não pode terminar com aspas duplas, né? Aqui é a primeira mensagem de erro que vocês estão vendo, né? Ele está falando que, meu amigo, eu não consegui entender o que você está querendo fazer, né? É um erro isso aqui. A gente terá uma aula específica para abordar como compreender os erros, certo? Mas é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o texto, né? Nessa aula. Não tem como a gente fazer uma operação de subtração com o texto, né? Não faz sentido algum a gente subtrair um texto pelo outro, certo? Tem coisas mais profundas que a gente poderia falar sobre os textos aqui, ok? Mas, por enquanto, eu quero que vocês fiquem só com esse conteúdo, porque, como eu mencionei em diversas aulas, nós focaremos em se aprofundar mais em aulas específicas. Por enquanto, eu quero te apresentar um pouco de cada elemento, para que vocês consigam entender as principais partes do JavaScript e depois a gente vai se aprofundar em cada uma delas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.